YouTube. Queridos e queridas, boa noite. Pessoal do YouTube também, começamos aí agora. Estou só vendo aqui se o áudio e a imagem estão ok aí. Como é que estamos? Deem aí o feedback. Deixa eu ver aqui no Instagram. Tá sem áudio no Instagram, né? Minutinho. Minutinho sem áudio no Instagram. Minutinho. Minutinho, pessoal do Instagram. Calma aí que... Ver o que é que está dando erro aqui. Minutinho. Vamos lá. Minutinho. Pessoal do Instagram, agora o áudio pegou? Acho que agora o áudio pegou, né? Minutinho. Vamos lá. Pessoal do Instagram, agora está pegando. Flávia e demais amigos. Perfeito. Pessoal do YouTube também. Vamos ver aqui no YouTube. Está tudo ok. Minutinho, porque às vezes dá um descompasso aqui técnico, né? Vamos ver se está tudo ok aí. Bem, pessoal então do YouTube também, só dá um sinal aí para ver se o áudio está ok. Pelo que eu estou vendo, está ok, né? Acho que a gente já pode começar aí tudo. Queridos e queridas que estão no Instagram, eu sugiro você ir para o YouTube. Por quê? Pode ser que eu vá escrever algumas coisas aqui e, naturalmente, ao escrever algumas coisas, pode acontecer de ficar melhor a imagem no Instagram, no YouTube, porque o Instagram não permite eu colocar nada para poder escrever. Então, se você quiser entrar no YouTube, basta você procurar Professor Carlos Elias. A Flávia colocou aí o canal do YouTube. Então, mas se você tiver com alguma restrição, não tem problema. Acompanhe pelo Instagram também, aqui da Escola Registral Brasileira. Bem, no YouTube, eu estou acompanhando aqui no chat. Então, pessoal que estiver acompanhando, se quiser colocar aí da onde você está falando, a sua cidade, vamos aí tocando. No YouTube também o sinal está ok, a imagem ok, também pegando aí o feedback dos amigos e das amigas. Então, só pegando aqui, minutinho, pegando aqui para a gente poder começar. Então, temos muita coisa interessantíssima aí para poder abordar hoje. A gente está falando de um tema extremamente prático, que é o tema de redação de cláusulas no pacto antinupcial e no contrato de convivência. Só estou tentando ver aqui se está tudo ok no YouTube também. Minutinho, pessoal. Até o tempo do pessoal ir chegando aí. No YouTube está tudo ok também. Minutinho. Pegando só aqui, vendo se está tudo ok no YouTube. Minutinho. Minutinho. Então, vamos lá. Que eu estou só vendo aqui se no YouTube está tudo pegando certinho aqui. Minutinho. Beleza, não, está tudo ok. Então, sei que alguns não poderão assistir ao vivo, alguns até me mandaram mensagem e tudo. O vídeo ficará disponível.
Inclusive o vídeo irá também para o YouTube da Escola Registral Brasileira. Até convido vocês que estão no YouTube, depois entre no canal da Escola Registral Brasileira. Aí siga lá, porque os vídeos ficarão também disponíveis lá. Tudo bem? Pessoal do Instagram também, temos aí muita coisa boa para poder falar. Bem, então, feita, saudando todo mundo, os que forem entrando depois vão pegando, a gente tem que tratar na prática os problemas envolvendo regime de bens. Regime de bens. Regime de bens. Meus amigos e minhas amigas, quando a gente fala de regime de bens, você sabe, e eu vou colocar aqui para vocês, que no Código Civil nós temos alguns regimes de bens típicos. Quando você fala de regime de bens típicos, você está falando daqueles que o legislador colocou como parâmetro. Então, em primeiro lugar, no YouTube aqui, aqui estou escrevendo aqui para vocês, né? Em primeiro lugar, nós temos o regime da comunhão parcial de bens. Você sabe que o regime da comunhão parcial de bens, ele é marcado pelo fato de que os aquestos se comunicam. O que são aquestos? Aquestos é um substantivo arcaico que significa adquiridos, mas que no direito civil é utilizado para se referir à aquisição onerosa de bens na constância do casamento. Então a ideia geral é a de que casei, aquilo que eu vier adquirir onerosamente, ou seja, naquilo que eu ficar mais rico, minha esposa terá direito à metade. Ou minha mulher terá direito, meu marido terá direito à metade. Por quê? A ideia do regime de bens é uma presunção absoluta de esforço comum. Ou seja, há uma presunção de que você só adquiriu riquezas, de que você só adquiriu dinheiro porque você tinha um suporte familiar, porque sua esposa te ajudava com os trabalhos de casa, com o apoio moral, ou seja, você tinha um suporte. E ainda que esse suporte não seja diretamente na atividade econômica, aquele suporte doméstico, às vezes psicológico, também foi essencial. Então, a ideia geral é a de que, quando caso no regime da comunhão parcial de bens, naquilo que eu ficar mais rico, minha esposa tem metade, ou meu marido tem metade, porque nós conquistamos juntos. Agora, o que eu já tinha antes de casar, o que cada um já tinha antes de casar, não se comunica. É bem particular. Por quê? A ideia geral é: eu não precisei de você para adquirir o que eu já tinha quando nós casamos. Então, casei, não tem por que você abocanhar nada. Detalhe, também gratuidades, também doações e heranças que eu venha a receber no curso do casamento, também serão bens particulares, ou seja, liberalidades e herança também. Por quê? Porque a ideia é de que, se meu pai me doou um apartamento, isso não teve nada a ver com o fato de eu ser casado com você. Ou seja, não tem por que você querer abocanhar nada do que eu já tinha e nem do que eu recebi gratuitamente. Não teve esforço comum. Muito bem. O regime da comunhão parcial de bens, você sabe que ele é o regime legal. E, portanto, ele é a regra geral. Se você casar sem escolher um regime de bens, vale o regime da comunhão parcial de bens. E isso também serve para união estável. Ou seja, se eu vivo em união estável,
o regime de bens é o regime da comunhão parcial. Muito bem. Problema que nós temos, meus amigos e minhas amigas, aqui, dentro desse regime, para nossa atuação prática. Primeiro, muitas pessoas nem sabem que vivem em união estável. O professor Pablo Stoso gosta de fazer uma metáfora muito boa. Ele diz que a união estável é como a gripe. Você não sabe quando começou, você só sabe que está gripado. E a ideia geral é que a união estável, de uma certa forma, você também não tem uma segurança para dizer quando começou. Foi o dia que vocês passaram a morar na mesma casa? Como é que é? Você não tem segurança. Então, isso faz com que, na prática, muitos casais, sem querer, acabam adotando o regime da comunhão parcial de bens. Então, há casos de empresários, por exemplo, que começam um namoro e daqui a pouco a namorada ou o namorado começa a morar com ele junto na mesma casa, eles começam a compartilhar a vida, mas eles não conseguiram enxergar que o namoro já deixou de ser namoro e passou a ser união estável. Não necessariamente o fato de você morar sob o mesmo teto é união estável, mas é um indício muito forte. E aí o que acontece é que lá na frente vem esse empresário para você, que é advogado, que é tabelião, e diz assim: eu queria que o regime que vigorasse seria o da separação de bens. Porque eu sou empresário, eu tenho a vida turbulenta, eu posso ter dívidas que eu nem imagino, os credores vão acabar penhorando bens da minha companheira ou do meu companheiro, e eu quero então, a primeira situação, eu quero então fazer um contrato de convivência, no caso de união estável, ou eu quero fazer uma escritura pública de pacto antinupcial para adotar o regime da separação de bens desde o início. Claro, a segunda hipótese aqui, ela já é totalmente descabida, porque a escritura pública de pacto antinupcial tem que ser antes do casamento. Depois do casamento, se você quiser mudar o regime de bens, aí você teria que entrar com uma ação judicial para alterar. Ou seja, após o casamento, só com decisão judicial, o artigo 1639, parágrafo 2º, exige decisão judicial. É um procedimento judicial. Muito bem. E para a união estável? Posso adotar, no caso de união estável, um regime de bens retroativo? Posso falar, a nossa intenção sempre foi ter o regime da separação de bens. Posso colocar isso no papel? A resposta, meus amigos, é a de que não. STJ não admite retroatividade. Ah, mas quem vai descobrir se eu fizer um documento antedatado? Eu minto. Eu e minha companheira vamos fazer um contrato de convivência. A gente já vive em união estável há 5 anos e a gente coloca, mentirosamente, que esse contrato de convivência foi assinado há 5 anos atrás. Ora, isso é mentira. E essa mentira tem nome no direito civil: simulação. É uma simulação. Artigo 167 do Código Civil. É nulo. Então, acontecendo o fim da união estável, a minha companheira ou o meu companheiro, qualquer um deles, poderá provar que é mentira e poderá declarar nulo. Credores também, eventualmente, poderão provar. É difícil? Claro que é difícil, mas é um problema que nós temos na prática. Aliás, até por isso, o nosso ordenamento deveria caminhar para formalizar um pouco mais a escolha de regime de bens na união estável. No mínimo, exigir reconhecimento de firma, porque aí você tem uma prova de data. O reconhecimento de firma acaba sendo uma prova de data. Então, esse aqui é o primeiro problema prático. Segundo problema prático,
Você casa e você adota o regime da comunhão parcial de bens e você tem um apartamento antes de casar. Então, a segunda hipótese é, você casa, colocando aqui mais uma vez na anotação, e antes de casar, você tem um apartamento no Rio de Janeiro. Muito bem. Você casou. E você tem um apartamento lá no Rio de Janeiro. E você foi morar em Brasília com a sua esposa ou com o seu marido. Ou passou a viver em união estável, foi morar com o seu companheiro ou sua companheira em Brasília. Chega em Brasília, você decide vender aquele apartamento que você tem, que é bem particular, e decide pegar o dinheiro e comprar. Você vende, vira dinheiro, e com o dinheiro você vai e compra uma casa no Distrito Federal. Essa casa é bem particular ou é bem comum? Ou seja, essa casa de Brasília é só sua ou também passa a ser do seu marido, da sua esposa, já que você adquiriu no curso do casamento? A resposta, meus amigos, é a de que esse bem que você adquiriu continua sendo bem particular. Por quê? Porque essa casa foi comprada com o dinheiro obtido da venda daquele apartamento. Essa casa é o que a doutrina chama, e o Código Civil também chama, de um bem subrogado. Ou seja, é um bem que entrou no lugar do outro. É um caso do que a doutrina chama de subrogação real. Real porque é de réis, de coisa. Então, uma coisa entrou no lugar da outra. Muito bem. Então, dentro dessa lógica, é importantíssimo quando você vai fazer o contrato, quando você vai adquirir o apartamento ou a casa, adquirir algum bem, é muito importante, isso aqui é fundamental, é abecedário em lavraturas de escrituras de compras de bens, você colocar o rastro, você deixar o rastro na escritura de aquisição do bem. Ou seja, é fundamental você colocar na escritura que aquela casa está sendo comprada com o dinheiro obtido da venda do apartamento lá no Rio de Janeiro. Por que isso? Porque aí você vai ter prova das pegadas do dinheiro, prova do rastro. Porque, queridos e queridas, a daqui 20 anos, quando acontece o fim do casamento, às vezes pela viuvez, ou às vezes pelo divórcio, como é que você vai conseguir comprovar que há 20 anos atrás você adquiriu aquela casa com o dinheiro da venda de um apartamento anterior? Ah, professor, eu vou no banco e pegar extrato. Não é tão fácil assim. Tenta pegar extratos de 1990. Não é tão fácil. Tem banco que já quebrou. Aí você tinha conta lá no Bamerindos, né? Banco Bamerindos, né? Famoso. Não existe mais. E aí? Como é que eu vou conseguir? Ah, mas o Itaú comprou, mas aí você vai tentar no Itaú, o Itaú não vai ter os dados. Então, no final das contas, se você colocar na escritura o rastro, você tem a pegada do dinheiro e isso vai facilitar lá na frente para você provar que aquele bem é bem particular. Tudo bem? É claro que pode acontecer de essa casa ser comprada parcialmente com o dinheiro da venda do apartamento anterior. Tudo bem. Aí o que você vai fazer? Você vai ver o percentual. Quantos por cento da casa foi comprado com o dinheiro da casa anterior? Ah, foi 60% da casa. A gente deu uma entrada de 60%. O resto a gente financiou. Muito bem, 60% da casa é bem particular. Não importa se a casa valorizou ou não. 60% da casa é bem particular e acabou. Muito bem. Até aqui a gente falou de questões envolvendo regime de bens, questões mais simples, que são cotidianas, que são abecedários.
Mas nós temos particularidades. Porque, além do regime da comunhão parcial de bens, você também tem outros regimes típicos. Quais são? Especialmente no que nos importa. Você tem o regime da comunhão universal de bens, que é um regime importantíssimo porque ele ainda é usado. Claro, não está na moda, né? As pessoas, quando casam, não escolhem o regime da comunhão universal de bens como regra. Mas ainda tem muitos casais que usam. E, de uma certa maneira, o regime da comunhão universal de bens, ele tem a regra geral de que todos os bens, os anteriores e os posteriores se comunicam. É patrimônio comum. Tem exceção? Sim, há exceção. Há algumas exceções de bens particulares, como os instrumentos de trabalho, por exemplo. O STJ admite que a cobertura, o capital que se recebe a título de seguro de vida também é bem particular. Então, se meu pai morrer e me deixar 100 mil reais, esses 100 mil reais serão bens particulares. Tudo bem. Então, nós até temos algumas situações excepcionais, mas a regra geral é que se trata de tudo se comunica. A vantagem desse tipo de regime, para efeito psicológico no casal, é a de que os cônjuges, de uma certa forma, se sentem donos de tudo. Então, isso acaba... É um regime de bens que eu considero, por exemplo, adequado quando uma pessoa vai adotar um modelo mais tradicional de vida. Quando eu falo tradicional, eu me refiro àquela situação de um vai trabalhar fora para trazer o dinheiro e o outro vai ficar cuidando dos 4, 5 filhos que eles querem. Geralmente, essa divisão, ainda por conta da estrutura de gênero que nós temos, geralmente a mulher fica cuidando da criança e o homem vai trabalhar. Não tem nada de errado. A gente tem que entender que a grande conquista do direito de família atual é a diversidade, é permitir os diferentes modelos. Porque, queridos, se os dois forem virar CEO de uma empresa gigante, ninguém vai ter tempo para ninguém e ninguém vai ter tempo para o filho. Você vai terceirizar tudo. É também um modelo de vida válido, também tem que ser respeitado. Mas você tem que ser realista. Não dá para você ser CEO de uma grande empresa, trabalhar manhã, tarde e noite e, ao mesmo tempo, ir na escola com o filho em tudo que é lugar e acompanhar o filho em tudo. Você vai ter que fazer aquela acrobacia que tem de tentar conciliar. Não tem nada de errado, mas são modelos. O que a gente tem que entender é que o direito tem que dar ferramenta para todos os modelos de família. Independentemente, não tem família melhor ou pior. Existe a liberdade das pessoas. Bem, o que acontece é que, além do regime da comunhão universal, você também tem o regime da participação final dos aquestos, que está em desuso total. Na reforma do Código Civil até foi sugerida a revogação dele. Ainda vai ter que ver se o Senado vai manter. E você também tem o regime da separação legal de bens. O regime da separação legal de bens que está no artigo 1641. Você sabe que o regime da separação legal de bens ocorre em 3 hipóteses. Basicamente acontece, primeiro, quando você tem alguém que casa violando causa suspensiva do casamento, a reforma do Código Civil pretende acabar com essa causa suspensiva porque é inútil, só dá dor de cabeça. Também, quando alguém casa com suprimento judicial, basicamente é a situação do adolescente que vai casar e os pais discordam, e aí o adolescente pede para o juiz autorizar. E por fim, nós temos a situação do septuagenário, o vovô que vai casar. Muito bem. Quando você fala do vovô que vai casar, de quem, ou da vovó que vai casar, o STF acabou se manifestando e dizendo que é inconstitucional você impedir uma pessoa, por conta da sua idade, de escolher o regime de bens. Mas a inconstitucionalidade do STF, na verdade, foi por meio de uma técnica chamada de interpretação conforme a Constituição. O STF, basicamente,
fez uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, que na prática pode acontecer por declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou por meio da técnica de interpretação conforme. Basicamente, o STF diz o seguinte, que o 1141 tem que ser interpretado no sentido de que a pessoa idosa pode, por meio de escritura pública, escolher outro regime de bens, mas tem que ser escritura pública, mesmo em união estável. Professor, então, um vovô vai passar a viver em união estável e o vovô quer adotar o regime da comunhão universal de bens. União estável. Muito bem. Ele tem que fazer uma escritura pública. Professor, mas união estável, artigo 1725. Você pode escolher o regime de bens por instrumento particular. Sim. Mas o STF fez uma ressalva. Quando se tratar de septuagenário, tem que ser por escritura pública. Por quê? O STF falou, olha, eu reconheço que por questão biológica, quando nós ficamos mais velhos, o nosso cérebro pode eventualmente começar a falhar. A rapidez do raciocínio e tal, a lucidez pode não ser a mesma. É normal, é do corpo humano. Então, eu, STF, entendo que deverá um tabelião, que é um oficial público, que é um agente público, fiscalizar se a pessoa está lúcida ou não. Por isso a escritura pública como obrigatória. Então, pode mudar o regime de bens? Pode, desde que seja por escritura pública. Detalhe importante. Se você não adotar o regime, não escolher outro regime de bens e ficar com o regime da separação legal de bens, o STJ é bem tranquilo em entender que, mesmo no regime da separação convencional de bens, os aquestos vão se comunicar, ou seja, os bens adquiridos onerosamente ao longo do casamento se comunicarão, desde que você tenha a prova do esforço comum. E essa prova do esforço comum, a jurisprudência interpreta que não se resume a trabalho doméstico. Eu tenho até artigo que eu falo de economia do cuidado que eu defendo, que deveria ser levado em conta sim, trabalho doméstico. Faz trabalho doméstico para ver se você acha fácil. Me parece que a gente tem que valorizar o trabalho de cuidado. Mas o STF e o STJ basicamente entendem e tem uma leitura de que a prova do esforço comum tem que ser uma prova efetivamente profissional ou na atividade econômica. Então, um vovô que casa com uma novinha e vira influencer, monta um perfil no Instagram, vovô lover, @vovô lover, e ele começa a viralizar e começa a ganhar muitos seguidores e tudo, esse vovô ficou rico, ganhou muita grana com um trabalho que ele exerceu. Mas se a esposa dele aparecia no vídeo junto com ele, se a esposa ajudava na edição dos vídeos, se, portanto, a esposa ajudou o vovô no trabalho, ela tem direito a metade de tudo que foi adquirido também, porque houve prova do esforço comum. Isso gera uma certa insegurança, mas faz parte do regime da separação legal. A reforma do Código Civil pretende acabar com o regime da separação legal, porque também acaba trazendo mais problemas do que benefícios. E ele já foi desmoralizado também, de uma certa maneira, na prática. Muito bem. Então, temos esses regimes de bens. Professor, posso escolher outro regime de bens que não esse? Então, eu vou lavrar uma escritura pública e eu quero escolher outro regime. É possível? Tem como? Sim. E aí que vem a parte mais importante aqui do nosso estudo. Porque você pode adotar regimes atípicos de bens. Você pode escolher. E esse é o ponto. É isso que gera mais dor de cabeça. Porque quando você fala dos regimes atípicos, o céu é o limite, no final das contas. Você tem muitas opções. Bem,
quero tratar de algumas opções aqui. Primeira delas, você pode ter uma situação envolvendo a sunset clause, ou a cláusula do pôr do sol, no pacto de regime de bens. Não há previsão legal expressa. Não está escrito no Código Civil. A reforma do Código Civil até vai positivar isso, mas não está escrito. Apesar disso, é admitido. Então, no nosso manual, por exemplo, de Direito Civil, escrito com o professor João Costa Neto, a gente defende o cabimento. O professor Pablo Stoso tem artigo, se você colocar sunset clause no Google, você vai achar, ele também defende o cabimento, ao entendimento de que é cabível. Por quê? O que é a cláusula do pôr do sol e que é importante demais se deixar no radar? É uma cláusula muito comum nos Estados Unidos, no direito norte-americano e também em alguns outros países. Basicamente, é uma espécie de estágio probatório. No final das contas, você vai estabelecer que o casamento ou a união estável será regida por um determinado regime de bens até a ocorrência de um evento futuro que você vai estipular. Geralmente uma data. Geralmente você diz 5 anos depois do casamento. Geralmente é uma data. Mas poderia escolher outro marco? Poderia dizer depois do nascimento de um filho? Teoricamente poderia. Você estabelece que acontecendo um evento futuro que você estipulou, passa a vigorar outro regime de bens. Então, você, por exemplo, escolhe o regime da separação de bens e diz, se passar 10 anos de casado, aí passa a vigorar o regime da comunhão universal de bens. Por quê? Porque agora a gente confia um no outro. O casamento passou pelo teste do tempo. É razoável aplicar o regime da comunhão universal de bens. É possível. É uma espécie de estágio probatório. Você passou no estágio probatório, agora está estabilizado. É possível. E é importante você deixar na sua prateleira do conhecimento essa opção, porque ela pode ser útil no caso concreto. Além disso, nós também temos a possibilidade de você estabelecer ilhas patrimoniais. Como assim? Você pode estabelecer uma espécie de loteamento de regime de bens. Não entendi, professor. Você pode pactuar, por exemplo, o seguinte: quanto aos bens imóveis, vale o regime da comunhão universal de bens. E quanto aos bens móveis, dinheiro e etc., etc., vale o regime da separação de bens. Poderia ser estabelecido isso? Poderia. Eventualmente até mais detalhado. Quanto às aplicações financeiras, regime da separação de bens. Porque eu quero poder mexer nos meus ativos, eu sou investidor, com liberdade o dinheiro é meu. Agora, quanto aos demais bens, vale o regime da comunhão universal. Você pode estabelecer isso. Você pode, inclusive, fazer determinados ajustes em regimes típicos. Por exemplo, você fala, vale o regime da comunhão universal de bens, salvo liberalidades recebidas dos pais. Então, a gente adota o regime da comunhão universal de bens. Mas se o meu pai doar algum apartamento, doar algum bem, esse bem não vai se comunicar. É possível? Sim, é possível. É claro que isso vai dar dor de cabeça, meus amigos e minhas amigas. Por quê? Porque o Código Civil não foi escrito pensando em regime de bens atípicos. Então, se morrer um dos cônjuges, você vai ter um problema, por exemplo, de interpretação do artigo 1829, inciso 1. Porque o Código Civil diz que o viúvo vai concorrer com os descendentes a depender do regime de bens. E ele só fala do regime da comunhão universal, parcial e da separação legal. Ele não fala de regime de bens atípicos.
a jurisprudência vai ter que tentar ser criativa e tentar ver a qual regime se aproxima mais e ver o que dá para aplicar ou não. Isso aí vai dar um problema no futuro. Tudo bem? Então, muito importante você estar atento para esses ajustes também no regime de bens. Tudo bem? Pessoal que estiver no YouTube ou no Instagram, eu estou, às vezes, olhando para baixo aqui e tudo, porque eu estou escrevendo também. Então, às vezes, vale a pena você entrar no YouTube, o canal do professor Carlos Elias, que vai estar lá disponível. E detalhe, alguns que estão entrando no Instagram, às vezes está entrando rapidinho e fala, pô, mas eu tenho um compromisso agora, não vai dar para acompanhar. Não se preocupe. Essa aula ficará disponível depois no canal do YouTube da Escola Registral Brasileira. Então, vale a pena você entrar lá no canal da Escola Registral Brasileira para depois acompanhar. Tudo bem? Mas, meus amigos, nós ainda temos uma outra solução que tem que ser deixada no seu radar e que, detalhe, é usada também na prática. Houve um caso de um cara muito rico, patrimônio de 70 milhões de reais, que foi casar com uma mulher de patrimônio modesto. Uma mulher lá que tem patrimônio de 100 mil reais, ganha lá 8 mil reais por mês, ok, tudo bem, é digno. Mas o cara é muito rico, 70 milhões, é um magnata. É muito discrepante. E a mulher foi casar com um camarada e falou, olha só, senta aqui, vamos conversar aqui, ô bonitinho. Eu te amo e eu quero casar com você, quero ter família. Eu não estou nem aí para o seu dinheiro, mas eu tenho que ser realista. Porque no momento em que a gente casar, se a gente adotar o modelo de família que eu quero, e o modelo de família que eu quero é 4 filhos, e eu quero cuidar dos filhos, eu não quero terceirizar o cuidado dos filhos. Então, se a gente adotar esse modelo de família, eu vou acabar sacrificando minha vida profissional. Eu vou ter que parar de trabalhar, ou não vou trabalhar com a mesma intensidade. Eu vou ter que negar ofertas de trabalho, negar promoções, negar cargos. Eu vou ter que negar, porque eu quero cuidar dos filhos, eu tenho que escolher. E eu quero isso. O problema é que a gente pode ficar casado assim 20 anos, a gente cuida muito bem dos filhos, e depois você te dá uma louca aí, e você decide divorciar, e vai casar com outra mulher. E eu vou ficar como? E eu? Como ficarei? O que eu posso fazer? Não é justo, se eu adotar o regime de separação de bens, eu vou ficar sem nada. E eu vou ter perdido minha profissão. Então eu quero alguma solução. E aí o magnata, por outro lado, fala, olha, não é que eu desconfio de você, eu te amo também e tal. Mas sabe como é, né? O patrimônio, tem que proteger. Aí vai aquela conversa meio desconfortável para tentar justificar um regime de bens que tem que ser adotado. Uma solução. É possível você, coloco aqui por escrito, adotar o regime da separação de bens, mas com uma cláusula específica. Você pode colocar uma cláusula de compensação pecuniária por cada período de tempo estipulado. Professor, você está falando de uma gratificação de tempo de serviço? Quase isso. Mas não é bem isso, é quase isso. Porque não é pelo serviço em si. Na verdade, essa cláusula vai estar a estabelecer uma espécie de prestação compensatória, que no exemplo que eu mencionei seria para a mulher, pela abstinência profissional que ela teve, pelo sacrifício profissional que ela fez em favor do núcleo familiar. Então esse camarada que ganha 70 milhões, ele pode falar, olha, a cada ano de casado, você terá direito a 100 mil reais
de compensação pecuniária, que eventualmente eu posso já te transferir ou depois a gente acerta no final do casamento. É estranho. Professor, a mulher vai virar... ela está procurando um sugar daddy, é? Não, não é sugar daddy, meu amigo. Um deboche, assim, não é para debochar. Porque é uma solução, uma solução para dois amores que se encontraram, mas que encontram no patrimônio algum obstáculo. Então, para também não ser tão injusto, porque muitas mulheres falam, eu não estou nem aí com o patrimônio dele, vou casar separação de bens mesmo. Mas está errado, porque depois esse camarada morre, você fica viúva, aí a família dele não vai querer te dar um centavo. Você vai sair do funeral e vai direto para um barraco. Porque até a casa, a família, os descendentes dele não vão deixar nem você entrar. Então tem que pensar no dinheiro sim. Tem que ser adulto. Não podemos infantilizar o debate. Então, essa é uma solução para tentar chegar a um meio termo. Mas isso tem sido utilizado na prática, professor? Tem sido utilizado. Já tem alguns casos com isso. Vários, até conheço. Mas eu cheguei a escrever um artigo colocando alguns limites para isso. Se você quiser depois aprofundar, basta você ir na coluna Migalhas de Peso, está no Migalhas de Peso. Né? O artigo é esse aqui, até coloco aqui na telinha, né? Que é compensação pecuniária por tempo de casamento. Se você colocar compensação pecuniária por tempo de casamento, Carlos Elias, vai aparecer o artigo. E eu defendo que é possível a cláusula, mas eu coloco alguns limites. Por quê, meus amigos? Porque pode acontecer de, no curso do casamento, aquilo que era sólido pode se desmanchar no ar. Aquele marido que tem um patrimônio de 70 milhões, ele pode se dar mal e ficar pobre. Pode quebrar. Pode não ter mais condição nenhuma financeira. E a mulher, eventualmente, por lealdade, continua com ele, né? Pelo dinheiro que ela estava. Ela falou, eu te falei, você estava lá rico, ficou cheio de frescura. Agora que você está lascado, eu continuo com você. Tá vendo que você não tinha que ter desconfiado de mim? Aí o cara fica calado. Só que a pergunta é, o que está escrito no pacto antinupcial desse casal? Está escrito que a cada ano de casado, ele tem que pagar 100 mil reais para ela a título de prestação compensatória. É justo continuar esse dever de pagar 100 mil reais de prestação compensatória quando o camarada quebrou? Não é. Não é. E é exatamente por isso, que eu defendo que essa prestação compensatória, ela tem que levar em conta também a dinâmica patrimonial da família e, ao final, a mulher não poderá receber mais do que ela receberia se ela tivesse adotado o regime da comunhão universal de bens. Porque também a prestação compensatória não pode ser superior ao que ela receberia se tivesse casado no regime da comunhão parcial de bens, porque não é uma prestação de serviço. E também, se o camarada ficar pobre, ele não vai ter que pagar nada e é nula cláusulas contratuais em sentido diverso. Porque não é uma prestação de serviço, é uma relação de direito de família. Seria possível também. Tudo bem? Agora, um debate que tem, e eu coloco como interrogação, seria possível estabelecer uma comunicação de bens em percentual diverso de 50%? Isso aqui é terrível. Como assim? Duas pessoas vão casar e o marido diz assim, olha, eu entendo que 70% da responsabilidade para adquirir patrimônio é minha. Os méritos por conseguir dinheiro é 70% meu. Pelo trabalho, pela dinâmica, porque eu que estudei, eu que fiz doutorado, eu que tenho talento, e eu, diria Mamonas Assassinas, te encontrei toda rebelenta, e aí tinha lá aquela música Mamonas Assassinas. Um absurdo, eu considero um absurdo.
Mas não cabe a nós, juristas, profissionais de direito, julgar o pensamento das pessoas, porque o que você acha que é absurdo, essa pessoa também acha que é absurdo em você. Então, o mundo e essa é a beleza do mundo, o mundo é diversificado, é heterogêneo. Então, cabe a você dar a fórmula jurídica adequada. Então ele diz assim, eu quero que 70% de todos os bens que a gente vier adquirir sejam considerados meus. E 30% é seu, porque aí o trabalho que você faz em casa e tal, está estimado em 30%. Poderia ser feito isso? Eu poderia adotar um regime de comunhão universal e proporcional de bens? Quando eu digo proporcional é porque não vai se comunicar 50%, não vai se comunicar todo o patrimônio, vai se comunicar apenas um percentual. Isso está em aberto. Não conheço nenhum caso concreto, mas sinceramente, entendo plenamente válido. Porque quem pode o mais pode o menos. Se você pode prever que nada vai se comunicar, você também pode prever que vai se comunicar só 30%. Seria possível também. Mas é um tema que fica em aberto. Tudo bem? Queridos, eu quis aprofundar bastante aqui com vocês e eu tenho que te dizer que no site da Escola Registral Brasileira nós temos vários cursos de direito civil e outros cursos também de capacitação. A Escola Registral Brasileira, além de te capacitar para questões registrais, acaba te capacitando para o direito civil como um todo. E lá no site, vale a pena depois você conhecer, você vai ver lá que tem no site da Escola Registral Brasileira, escolaregistralbrasileira.com.br, você vai ter vários vídeos, inclusive de uma atualização prática em direito civil. Eu entendo que todo mundo que trabalha em cartório deveria fazer esse curso, porque é o mínimo, é o beabá para você. E mais, você que atua na advocacia também, eu considero que você é obrigado a assistir aquele curso completo da atualização prática de direito civil. E lá também tem atualizações práticas em direito registral e vários outros cursos. Vale a pena você acompanhar. Acompanhe a Escola Registral no Instagram, acompanhe também no YouTube, tem o canal do YouTube. E olha, espero que tenha sido proveitoso aí para você todo esse debate. Os amigos que nos acompanharam aí no YouTube, um abração aí, um abração para a Rosinete, de Pôr de Pedras, né? Lugar fantástico aí em Alagoas, e outros mais aí que nos acompanharam. Então, ficamos à sua disposição. Também deixo aí a recomendação do nosso manual de Direito Civil, escrito pelo professor João Costa Neto, que aprofunda muito desses temas lá, além do livro também do Marco Legal de Seguros, que escrevi com o professor Flávio Tartucci e o professor Pablo Stouzo, e os livros também da Lei das Garantias. Então, fica aí a recomendação para todos acompanharem. Tudo bem? Também recomendo a coluna Migalhas Notariais e Registrais, que tem publicações às segundas e quartas-feiras. Eu coordeno essa coluna junto com outros amigos, né, que são tabeleiros registradores. Também deixo aí a recomendação para vocês. Além da coluna Migalhas de Direito Privado Estrangeiro, que tem publicações às terças-feiras quinzenais, e a gente fica comparando o direito brasileiro com o estrangeiro também. Queridos, boa noite aí para vocês. Descansem bem. Espero que tenha sido bem proveitoso aí. Um abração aí para o Marcelo também. Querido Marcelo, um abração. E para todos e todas também que acompanharam no Instagram, um abração, bom descanso e até mais.